Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje em saneamento ambiental nós vamos resolver uma questão sobre concentração de mistura. Basicamente, essa concentração de mistura não é convencional, que envolve DBO, nitrogênio ou fósforo, mas sim temperatura. A questão diz o seguinte: um rio, antes do lançamento de uma termoelétrica, possui uma vazão de 600 metros cúbicos por segundo e uma temperatura de 17 graus Celsius. Após o ponto de lançamento, passou a possuir uma vazão de 640 metros cúbicos por segundo e uma temperatura de 22 graus Celsius. Aí ele mostra como é o modelo conceitual do exercício, envolvendo o rio e a termoelétrica, e diz o seguinte: considerando válida a hipótese de mistura completa, a temperatura de lançamento da água de resfriamento da termoelétrica é de 27, 75, 80, 97 ou 125 graus Celsius. Bom, então nós temos aí a termoelétrica, o rio, a montante da termoelétrica, nós temos a seguinte característica: 17 graus Celsius e uma vazão de 600 metros cúbicos por segundo. À medida que essa água vem passando e a jusante da termoelétrica, onde há o lançamento, né, da água de resfriamento, eu passo a ter uma nova característica, uma concentração de mistura de 22 graus Celsius, minha vazão passa de 600 para 640, ok? Então, tá aí o nosso questionamento. E a concentração que nós vamos utilizar é a concentração de mistura, né? Essa fórmula aí que é uma média ponderada. E a gente precisa saber do seguinte. Vamos lá. Quem vai ser a nossa concentração de mistura aqui? No exercício ele diz que após o lançamento, né, da água de resfriamento, a vazão passou para 640 e a temperatura passou para 22 graus Celsius. Eu já posso concluir que minha concentração de mistura envolvendo a temperatura aqui nesse ponto é de 22 graus Celsius. Então eu vou substituir 22 aqui. A temperatura do rio eu tenho, que é 17 graus Celsius. A vazão do rio é 600, eu tenho, vai ser essa daqui. Mas eu não tenho a temperatura da água antes de chegar no rio, que vai ser essa temperatura da termoelétrica aqui. Eu tenho a vazão. Ora, se a minha vazão era 600 e a partir do momento que eu passo a lançar água de resfriamento ela passa para 640, houve uma soma aí de vazão. Então, a minha termoelétrica tem uma vazão de 40 metros cúbicos. Eu vou substituir aqui. Então, aqui embaixo vai ficar a vazão do rio e a vazão da termoelétrica da água de resfriamento. Sabendo disso, a gente já pode substituir lá na fórmula de concentração de mistura para ver como é que vai ficar o nosso resultado. Bom, substituir os dados, minha concentração de mistura após o lançamento, a temperatura de 22, que é igual à temperatura do rio multiplicada pela vazão do rio, somada à temperatura da termoelétrica que nós não temos, multiplicada pela vazão da termoelétrica. Tudo isso dividido pela soma das vazões. Feito isso, eu vou somar as vazões e multiplicar aqui os meios pelos extremos. A soma das vazões pela temperatura de concentração de mistura é de 14.080. A multiplicação da temperatura do rio pela vazão do rio dá 10.200 mais 40T, né, que a temperatura está multiplicando a nossa vazão da termoelétrica. Feito isso, eu passo subtraindo esse 10.200 e eu vou obter um valor de 3.880. A subtração de 14.080 por 10.200 dá 3.880. Aí eu passo 40 dividindo por 3.840 e obtenho uma temperatura de 97 graus Celsius, que é o resultado da nossa questão, a letra D do exercício. Ok, pessoal?
Só a título de exemplo, assim, a temperatura, até pela CONAMA 357 de 2005, ela não é um padrão de classificação dos corpos d'água, mas a temperatura tem uma grande influência aí na dinâmica aquática, né? Nós sabemos aí que com a elevação da temperatura aumenta a transferência dos gases presentes dispersos na massa líquida, né? Principalmente o oxigênio dissolvido para a atmosfera. Eu também tenho aí a passagem da amônia livre, né? O NH3 menos da água, né, que está dissolvido na água para a atmosfera. Inclusive isso aí, por exemplo, a passagem do oxigênio dissolvido pela elevação da temperatura para a atmosfera vai diminuir as concentrações de oxigênio dissolvido na água. E alguns peixes eles suportam é, águas com concentração de oxigênio dissolvido até 4 miligramas por litro. Então a gente pode perceber que isso na dinâmica do corpo aquático é muito importante. Até mesmo para realização das atividades microbiológicas pelas bactérias aeróbias heterotróficas. Se eu tenho uma diminuição do oxigênio dissolvido e uma concentração aí de matéria orgânica nesse ambiente, a possibilidade de condições anaeróbias é muito maior, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. A gente pode perceber aí que a concentração de mistura de 22 é resultante aí dessa equação. A nossa termoelétrica aí tinha uma temperatura aí na saída aí da água de resfriamento de 97 graus Celsius, e a partir do momento que ela é lançada ao corpo hídrico, ela passa de 97 para 22 graus Celsius, justamente porque eu já tenho uma temperatura aqui, uma temperatura ambiente do corpo hídrico. Então, através dessa média ponderada, nós conseguimos resolver o nosso exercício. É uma coisa bem simples, é só atentar aos detalhes, né? Que ele dá aqui 640, você lembrar que o 40 está acrescido aos 600, então esse 40 é a vazão da termoelétrica. Atentar que esse 22 graus Celsius não é a temperatura que sai da termoelétrica, e sim a concentração de mistura envolvendo tanto a temperatura do rio como da termoelétrica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê um curtir aí, se inscreva no canal. Sempre estou postando exercícios e demais assuntos envolvendo a questão ambiental, ok? Se você também não curtiu, dá um dislike, cada um tem a sua opinião e eu vou tentar melhorar cada vez mais para os próximos exercícios. Ou algum questionamento que você tenha, você pode deixar aí na descrição do vídeo, no caso nos comentários. Na descrição do vídeo tem o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato para resolver alguma questão ou fazer algum vídeo específico. Muito obrigado e até a próxima.